a sair desta organização política. E o mesmo diz que futuramente haverá abertura para coligar, associar-se com o MDM, querendo o MDM, vendo a sua valência ou valência da sua organização, de modo em que possam fazer face a um inimigo comum, que é a Frelimo. Segundo ele, os partidos políticos estão a perder foco, estão a lutar entre si, mas há um inimigo comum, que é a Frelimo, que continua intacto. Como é que avalia a situação? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar assim Massango, mas também a todos os espectadores que nos assistem e fazer uma pequena correção, que a Frelimo não é inimigo de qualquer partido político, é um adversário. Eu penso que esta questão do vocabulário é fundamental. Quando estamos a falar de inimizades, é mais num processo, num contexto militar, mas nós estamos num contexto democrático, em que efetivamente o que nós temos são adversários políticos, e eu entendo que o Dr. Nuvinte queria dizer isto, não é? Bom, tratando-se de outros partidos, eu não vou fazer um comentário direto sobre esses partidos. Aliás, já temos uma chamada de atenção do próprio Dr. Nuvinte, de que para se falarmos dele, corremos o risco de sermos processados, não é? Porque nunca saberemos quando é que estamos a falar bem, quando é que estamos a falar mal, mas acima de tudo, eu, por convicção própria, assuntos que têm a ver com outros partidos, não costumo abordar esses assuntos. Agora, existe em torno do problema que está em causa contornos que estão acima daquilo que é um partido político, este ou aquele, ou este candidato e aquele, que nos remete para a história, não é? E é sobre isto que eu vou tentar falar. Primeiro, para dizer que em Nampula sempre houve esses partidos de índole local, e até um deles foi fundado realmente por um antigo delegado político provincial do MDM, que penso que é a Associação para Moçambique para a Independência Completa, e é uma associação. Essa associação tem participado em pleitos eleitorais, e nos lembramos, penso que não nesta eleição, não é? Mas na eleição anterior a esta que nós passamos, até o seu presidente foi um candidato à presidência. Portanto, dos 4 candidatos que nós tivemos na altura, um desses candidatos, portanto, foi o presidente exatamente dessa associação, que, como disse, o seu presidente já foi delegado provincial do MDM, e aquela associação, efetivamente, que até hoje existe, e sempre teve essas aspirações. É preciso também lembrar o caso de Mutoropa, não é? Naquele ano dos Amoranes, que o que ditou a repetição das eleições foi exatamente o erro que foi cometido em relação a essa figura Mutoropa, não é? Também que tinha uma visão muito localista do poder, que acabou por ditar a vitória do MDM. Isto para dizer que esta ideia de partidos locais não é nenhuma novidade. Aliás, a partir do momento que o nosso país se estrutura por círculos eleitorais e a aprovação das candidaturas é através de círculos eleitorais, significa que abre e reconhece o direito que qualquer candidato tem de fazer um partido local. E podemos também olhar nas grandes democracias, por exemplo, Estados Unidos, que nós só conhecemos praticamente os democratas e os republicanos. Mas, dentro dos Estados Unidos, nós temos mais de 200 partidos políticos, e esses partidos políticos, alguns a nível local, nós sabemos que os Estados Unidos têm essa característica do localismo, a nível local tem alguma força política, para dizer que isso está dentro daquele que é o quadro constitucional moçambicano, está ligado à história. Agora, existe também outras nuances que é preciso lembrar, no sentido que sempre que temos um partido grande, um partido
que aparece com uma força, também tem aparecido, não sei se voluntariamente, não sei de onde aparece, mas sempre aparecem cisões, não é? Que visam combater, mesmo se não se declara, mas que está muito mais interessado em dividir o espectro político, digamos, da oposição com o partido grande. Vou dar exemplo. Nós tivemos durante muito tempo a Renamo como um partido grande no espaço nacional, e nessa altura me lembro que foi criado o PDD, não é? De Raul Domingos. E na altura o PDD de Raul Domingos queria realmente partilhar o espectro político com a Renamo, e sobretudo onde a base da Renamo era mais forte, que era na Beira, não é? E nós nos lembramos da campanha que Raul Domingos fez nessa altura, com pompa em circunstância, com financiamentos realmente impressionantes em termos de mídia, mas acabou por dar nada, não é? Portanto, não me admira também, e é preciso lembrar que também nessa altura, não sei se por coincidência, estava em conversações a Renamo, na altura que era o partido mais forte, juntamente com a Frelimo, que era o partido no governo, não é? E foi neste âmbito, não é, também que surgiu o tal PDD, não é? Que, aliás, foi formado por Domingo, que na altura era um dos negociadores dessas conversações. Então, neste momento também, estamos a ter algo semelhante. Estou a falar do ponto de vista estritamente acadêmico, analisando os factos, que nós tivemos esta aparição do Anamola a mexer nas águas, realmente a criar um espectro político diferente. Então, não me admira, e também estamos num momento de negociações, de diálogo político. Não me admira que, estando o Anamola, a sua grande base eleitoral, parece, não é? Porque foi lá que se realizou o Congresso, também não tenho a velharidade de conhecer esses fatos, mas olhando que foi em Nampula, o próprio nome, o primeiro nome da Anamalala, era uma expressão macua de Nampula, a sua primeira convenção aconteceu em Nampula, portanto, existe esta ideia também de que o Anamola, neste momento, é um dos maiores partidos, portanto, pelo menos para o futuro, para as massas que levanta. Não me admira que a semelhança do que aconteceu com a Renamo na altura, que a sua base principal era na Beira, e surgiu ali o PDD. Também não me admira que, neste momento, em Nampula, onde seria, teoricamente, a maior base do Anamola, surja um outro candidato para partilhar o espectro político do Anamola. Portanto, do ponto de vista histórico, nós temos aqui um conjunto de semelhanças. Não estamos a dizer que é o mesmo roteiro, mas, sendo uma pessoa que já viveu muita coisa, não é? Vem sempre a ideia de que, bom, parece que o guião é o mesmo, parece que somos menos sempre que surge um partido, vem a cisão aqui. Exatamente. Dizer que Raul Domingos mostrou ali uma robustez financeira. Não só financeira, mas também do ponto de vista de marketing. Se nós nos lembrarmos, até havia helicópteros, nos mídias aparecia com muita força, não é? E estávamos nesse ambiente também do diálogo, estávamos também neste ambiente de uma afirmação bastante consistente da Renamo, não é? Mas depois vimos que a montanha pariu o rato, não é? E neste momento também temos essas grandes movimentações em Nampula, que até está a se transformar no centro político democrático de Moçambique. E há lá uma convenção, há um partido que tem um nome dali, não é? Há muita vida ali. Então é normal que, seguindo os mesmos roteiros de sempre, os mesmos guionistas, se calhar os que manobram, os que conhecem a política moçambicana, estejam também a aplicar os mesmos, não é? Os mesmos guiões, os mesmos roteiros, mas
temos que também abrir a hipótese de ser um caso novo, não é? Mas para quem viveu e conhece a história da democracia moçambicana, sempre será tentado a fazer esses paralelismos, a fazer sempre essas ligações, porque os olhos não tinham como não ver, não é? Associações. Aliás, o conhecimento é exatamente isto. Conseguirmos ver distinções, conseguir vermos associações, portanto, para dizer que é bem-vindo esse novo partido e os moçambicanos estão expectantes de ver um espectro político mais alargado, mais representativo. E os moçambicanos querem ver explorado, de fato, todas as possibilidades que a Constituição e o próprio sistema político oferece, mas mesmo assim há aqui um conjunto de semelhanças, de repetições, não é? Que faz nos lembrar que, bom, se calhar aqui há falta de criatividade por aqueles que estão por baixo no submundo desses processos, porque vão fazendo repetições que cansam, porque todos já sabemos como é que este guião termina. Mas pode dar alguma coisa, olhar para o passado e olhar para o presente com esses novos partidos, dá alguma coisa com a criação de novos partidos? Quem sai a ganhar? O povo, o próprio partido, os políticos? Como é que olha para esta situação? Bom, é assim, eu não tenho dons de profecia para dizer se vai dar em nada ou não, mas agora tenho certeza absoluta de que situação idêntica aconteceu no passado, não é? E não deu em nada, não é? Mas também, como fiz essa ressalva, em Nampula já temos esta associação, não é? Eu me esqueço o nome, mas... Além. Como? Não, dizia outra associação. Uma associação para o Moçambique, uma coisa assim, que o seu presidente até já foi um dos 4 candidatos presidenciais aprovados, não é? Que participou nas eleições, acho que não estas últimas, mas a antepenúltima, não é? E este indivíduo também, tanto esteve no MDM, não é? E é preciso lembrar que a guisa desta associação é mesmo ser um partido local, não é? E tem tido alguma, não é? Pelo menos tem conseguido alguma representação a nível municipal e tem mexido um pouco as águas, não é? Mas não tem conseguido se firmar a nível nacional. Isto é um facto. Também é um facto que quando a Renamo estava muito forte, não é? E ainda havia um diálogo político, também surgiu o PDD, demonstrando muita força, muita capacidade, mas parece que os guionistas não tinham feito para que ali resultasse alguma coisa, não é? Era mesmo só para agitar as águas, não é? Temos que considerar que cada caso é um caso, não é? E a história muitas vezes erra, mas também muitas vezes acerta, não é? Portanto, esperamos para ver se é repetição desse guião de fato. Se for a repetição do guião, já sabemos que não vai dar em nada. Agora, pode ser que seja algo novo. Nós nunca devemos cortar as pernas, as pessoas querem fazer coisas diferentes, querem avançar. Temos que abrir o leque para que efetivamente as pessoas, se estão dentro das regras constitucionais, possam avançar com os seus sonhos, os seus projetos, mas é importante também, nós somos acadêmicos, não é? Lhes lembremos o que aconteceu no passado, que é exatamente para não repetir as mesmas histórias, repetir os mesmos erros, repetir os mesmos caminhos que vão a ninhures. Ok, dizíamos que Nampula, se não atravessou, aqui temos Mano e Amusse. Amusse, exatamente, estava a falar da Amusse. Portanto, a Amusse também sempre teve esta visão muito localista, não é?
E também é um movimento que surgiu do MDM. Agora, este é completamente diferente. Não surge do MDM, mas quer desaguar no MDM, não é? E penso que esta ideia de haver coligações, de haver junção de esforços, também já foi experimentado em Nampula. Lembro quando a Renamo, portanto, ganhou as eleições autárquicas. Foi numa altura em que o MDM teve 10%, logo depois da morte do Amurani, e o MDM, de fato, não digo que tenha tido uma coligação, não é? Mas houve uma aproximação bastante grande, uma colaboração bastante grande para o bem da própria cidade de Nampula. Portanto, eu penso que o MDM, nesse sentido, é um partido muito aberto para acolher e ter entendimento com todos os que quiserem, porque, afinal de contas, a luta é a mesma, não é? Que haja uma alternativa, não é? Que haja outro tipo de governação, e parece também não haver dúvidas de que a governação que está a ser feita por MDM na Beira atraia também outros autarcas que têm tido uma governação exemplar, não é? Mas para dizer que realmente já tivemos a MUS, que é uma associação, não é? Que tem esta ideia localista, não é? E nós todos sabemos que nunca foi por aí além, mas tem tido alguma influência, digamos, a nível local e sobretudo, não é? Agora, a única coisa que a mim me põe com um pé atrás é o fato de termos visto este filme no passado, não é? Há um partido grande na altura, era a Renamo, que surge quase que do nada, não é? Alguém que até pertencia a Renamo, não é? Funda um partido, demonstra alguma pujança financeira, até de marketing, não é? De confronto político, mas efetivamente este partido não conseguiu avançar, não é? Não conseguiu avançar como estava expectado. Então, desta vez também temos este evento que o Anamola agitou muito as águas, e alguém que diz que candidatou-se, queria candidatar-se para o Anamola, não teve espaço, sai, funda também um partido. Então, há de perceber que aqui há muitas semelhanças, não é? Que até faz pensar que o guionista é o mesmo. Mas pode ser que não é? Pode ser que efetivamente seja algo novo, mas eu penso que as pessoas não podem ignorar a história, não é? Não podem ignorar o que aconteceu no passado. Não, aliás, já havia uma canção em Moçambique, no tempo da independência, que não vamos esquecer o tempo que passou. Portanto, não podemos passar por cima dos factos, não é? Mas também o passado não pode, não é, nos meter medo de dar novos passos, não é? E mesmo aqueles que apreciam guiões do passado não podem ter medo, não é, de seguir esses mesmos guiões, não é? Eu, pessoalmente, tenho sempre a reticência de pisar os mesmos passos que foram pisados, não é? No passado, sobretudo se não acabaram em nada, não é? Mas, como digo, cada tempo é um tempo, não é? Cada contexto é um contexto, mas aprecio muito esta ideia de um partido que está a ser feito para se coligar com o MDM. Eu até já ia questionar o Dr. Ngwane. Nós aqui estamos diante de algo nacional e inclusivo. Estamos aqui, conforme bem dizia, temos o Anamola, que é um novo player nesta arena política, é um partido que provavelmente vai fazer a sua parte. Temos na Assembleia da República agora 4 partidos na Casa do Povo, e provavelmente temos este partido, que esta associação que o Novide pretende criar. A pergunta colocaria
o que podemos esperar, mesmo sem sendo futurista ou baseando-se nos atuais dados, o que podemos esperar das próximas eleições autárquicas? Que há muito burbulo, houve aqui informações que não, pretende-se adiar, de modo em que não ocorram no ano 2028. Procuramos entender de onde é que vinha esta informação, aproximamos até a CNE disse que não, isto aqui não sai de nós, embora dizem que nós é que propusemos isto, nós nunca propusemos que houvesse adiamento de eleições autárquicas. Há quem dizia que em algum momento há certos partidos que sentem-se ameaçados versus ou face à atual situação política do país, os partidos que existem, a forma como estão a se posicionar, que as eleições autárquicas serviriam de uma espécie de bússola para ver o que vai acontecer nas gerais. Agora, a pergunta do doutor mesmo é: o que podemos esperar de algo nacional? Novos partidos, temos MDM novo, mas também acredito que com a criação de outros partidos tem outros desafios. E uma das coisas que temos ouvido sempre a cada pleito é, ouvimos até o próprio presidente do MDM, fomos roubados, roubou-se. E vamos embarcar nas eleições próximas, nessa cena. Como é que avalia? Bom, aqui há dois aspectos, não é? Que estás a referir. Um tem a ver com o roubo de votos, falaremos nele. Mas o primeiro que está a abordar tem a ver com o surgimento de muitos partidos. Eu queria lembrar o próprio diálogo nacional inclusivo. Ele chamou esta ideia de haver muitos partidos para o centro do debate político, para perceber que no passado o foco dos partidos políticos de oposição era o parlamento, no sentido que havia essa distinção entre partidos extraparlamentares e partidos parlamentares. E havia a tradição de considerar que só os partidos parlamentares objetivamente representam o mosaico político nacional. Mas há de perceber que neste diálogo a fórmula já não foi essa, não é? Porque nós temos o partido, por exemplo, do ex-parlamento juvenil, não é? Exatamente, Salomão Muchanga. Este partido não é parlamentar, mas esse partido tem efetivamente uma presença muito forte no município de Guru. Portanto, é um partido que podemos dizer autárquico, porque estamos a falar de um número bastante significativo de autárquicas, ou seja, de membros da Assembleia Municipal que tem Guru. E também aqui é interessante notar que esses membros vieram em grande medida porque o candidato daquele partido em Guru foi o Janeiro, que foi o candidato, não é, que chegou a governar a cidade de Guru pelo MDM, não é, para dizer que de fato há uma espécie de uma escola do MDM que está a ser reconhecida, não é, nesse sentido. Portanto, no diálogo inclusivo, nós temos os partidos parlamentares, mas também temos os partidos autárquicos, não é? Assim como podemos dizer que temos os partidos provinciais. Estamos a falar assim em termos de representatividade. Assembleia Municipal, Assembleia Provincial, isso, e a Assembleia Nacional estão lá representados, não é? O que significa que nós podemos olhar para a especificidade do poder autárquico. O que é que distingue o poder autárquico do poder nacional? É que, a nível nacional, os partidos da oposição, durante esses 50 anos, só existem como oposição. Não está a perceber? Só existe no poder legislativo e fiscalizador. Na Assembleia da República, basicamente. Exatamente. Estão lá na Assembleia da República, mas como sabe, a natureza da Assembleia da República nossa até é mais fiscalizadora do que legislativa, não é?
no sentido que as leis são feitas pelo governo e a Assembleia só vem verificar a sua conformidade e, no fim, acaba chancelando por via da maioria do voto do Partido Frelimo, que é o partido do governo. Que é a mesma do governo. Exatamente. Portanto, onde existe a partilha do poder efetivo, onde já tivemos a ocasião, a oportunidade de ver como seria o governo deste partido, é exatamente nas autárquicas. Porque nas autárquicas, tanto o MDM já foi poder e é poder, portanto, já foi poder em Nampula, foi poder em Gurue, foi poder em Quilimane, foi poder, portanto, na Beira, onde continua a ser poder até hoje. Tanto a Renamo já foi poder em Nampula, é poder em Vilanculos, é poder em outras autarquias. E também, o que é muito importante, os ditos partidos extraparlamentares, onde mesmo sem ser poder, mas também experimentam estar como membro das assembleias, portanto, como fiscalizadores de fato, é a nível dos municípios, é a nível das assembleias provinciais. Para dizer o seguinte, que Moçambique tem duas formas de olhar para isto. A primeira, a qual me simpatizo, é dizer, bom, o espaço autárquico ou espaço provincial é um espaço privilegiado para a partilha do poder, é um espaço privilegiado para termos mais estilos e nuances de governação. Então, vamos trabalhar mais para que esse espaço seja mais inclusivo, para que esse espaço seja, de fato, um espaço em que temos a maior participação possível, e seja um espaço em que efetivamente possam ser exercidas outras formas de governação, ensaiar, Portanto, eu diria, ensaiar-se outras formas de governação, uma vez que, estando nós em democracia, mais dias, menos dia, esses partidos de oposição ou outros partidos de oposição acabarão por ser governo. Porque mesmo quando a gente diz que é mesmo partido no poder, a gente percebe que pela mudança dos presidentes da República que tem havido, temos mudanças muitas vezes muito mais radicais do que em países em que há mudanças partidárias. Portanto, esse seria uma espécie de um ensaio, Ia se abrir mais esse espaço para mais participação, ia ser um espaço em que seria aberto para que outros partidos, outras iniciativas de governo pudessem ser ensaiadas, pudessem acontecer, porque a experiência que temos é francamente positiva, Portanto, a governação do MDM na Beira, que já passam quase 20 anos, e ninguém chegando na Beira há de dizer que é menos desenvolvido que Maputo, que Inhambane, que Gaza, não. Portanto, mesmo chegando em Nampula também, não podemos dizer que Nampula é menos desenvolvido que Pemba, é menos desenvolvido que Lixinga, Mas, de fato, ali já houve várias governações oposicionistas, desde o MDM, a Renamo. Portanto, eu penso que estes podiam ser considerados e percebidos como espaços de partilha efetiva do poder, que não é futuro, Mas é presente. E, neste sentido, esta tradição pode ser mais alargada, Pode haver maior tolerância, para que outros também possam colocar as suas ideias efetivas, porque é diferente. Se você sempre se especializou na fiscalização, na crítica, e nunca teve a oportunidade de governar, até pode se radicalizar, porque vai se convencendo que efetivamente os outros são maus, os outros são inimigos, como foi a expressão que foi dito. Mas se já experimentou, portanto, o caso do No20, foi autarca em Nacala, E uma das coisas que me lembro é que em algumas enxurradas ele chegou, de fato, quase a colocar a toalha ao chão, dizer que não, esta situação de enxurradas é só do governo nacional, e ele não tinha mais nada a fazer ali. Portanto, acredito que essa experiência
faz com que ele olhe para a governação de uma outra maneira, porque também sabe quanto é que é difícil governar, quais são os que... Portanto, eu penso que torna um político, se calhar, um pouco mais maduro e menos radical, porque sabe o que custa governar. Agora, uma outra leitura que pode ser feita é que aqueles que dominam o xadrez político, pode dizer, bom, esses da oposição acabam também tendo qualquer coisa, acabam também participando, acabam também, então vamos lhes cortar, não é, a capacidade para que efetivamente fiquem apenas como espectadores do processo, como fiscalizador e não cheguem a governar. Seria uma visão errada, não é? Portanto, eu penso que há essas duas leituras que podem ser feitas, não é? Uma, que nós estamos a ver, muda-se a data das eleições autárquicas, não se muda, cria-se confusão, há partidos novos que são locais, cria-se esta confusão, por exemplo, para se dizer que não, é preciso varrer também dali os partidos da oposição, então aí teremos um presidente de um único partido, um governo de um partido apenas, e nas autárquicas também teremos um partido apenas e vamos consolidar a ditadura, o que seria trágico e mau para o nosso país. Portanto, há esses dois caminhos. Até agora não está muito claro para onde é que nós caminhamos, mas eu, francamente, sou de opinião que, para o bem do país, para o futuro do país, é preciso que, pelo menos, se não há mudança a nível nacional, se os outros partidos não cheguem a nível nacional, estamos a falar de coisas objetivas, nunca houve mudança de governo, nunca tivemos um presidente da oposição, mas que pelo menos a nível autárquico, a nível provincial, seja realmente um espaço aberto de democracia, de participação, em que possamos ter mais experiências, mais expressões. Ora, para que isso aconteça, é preciso que haja transparência, é preciso que haja clareza, é preciso que não se turvem as águas, porque esta ideia de que muda-se a data das autárquicas, não se muda a data das autárquicas, qual é a consequência? É que os partidos não sabem se vão se preparar para as autárquicas ou se não vão se preparar. E há de perceber que o tempo é muito importante para uma eleição, não é? Portanto, se vais produzir camisetes, se as eleições é 2028 ou se é 2029, não é? Muda tudo, não é? Por ser 2028, começa a preparar em 2027. Mas se vão ser em 2029 e juntas com outras eleições, o modo de prepará-las é completamente diferente. Uma coisa é dizer que vou me focalizar em 2028 para as eleições autárquicas, não é? E começam os preparativos, os trabalhos para esse objetivo, conhecendo-se as regras, conhecendo-se os procedimentos. Outra, só um pequeno grupo sabe, na verdade, o que é que vai acontecer, então há de ver os outros a correr e eles simplesmente a rir, e neste sentido o jogo fica turvo, não é? Fica as regras completamente não conhecidas e monopólio de um pequeno grupo, e o que você vai ter ali já não serão eleições, será um espantalho de eleições. Mas eu penso que o país ganharia muito se houvesse clarificação a tempo e horas dos procedimentos, das datas, não é? E das leis, não é? Portanto, se vais ter eleições autárquicas junto com as eleições gerais, isso tem que se saber com antecedência, porque se as eleições autárquicas vão acontecer em 2028, já estamos praticamente no período da sua preparação. Mas se vai acontecer em 2029 junto com outras eleições, ainda temos algum tempo, e nesse sentido também a forma de preparar será outra, não é? Então há estas dúvidas, por exemplo, que tipo de CNE terás? Se é a tal dita apenas profissionais, significa que os partidos não terão os membros das mesas de votação, porque não estarão representados
nos órgãos eleitorais ou se terão. Isto também é um aspecto importantíssimo para a preparação das eleições. Portanto, eu penso que se estamos em meio do diálogo, se queremos melhorar os procedimentos, se queremos acabar com os barulhos, se queremos que haja mais paz pós-eleitoral, a forma como se prepara, o tempo antepado em que os procedimentos, as leis são conhecidas, o menos barulho que se cria entre mudar e não mudar as leis é completamente essencial se nós queremos continuar a viver em paz, não é, num país organizado, onde podemos pensar e saber o que é que nos espera. No concerne o que teria referenciado sobre a posição dos políticos depois da divulgação do resultado, temos aqui o diálogo nacional inclusivo. No seu ponto de vista, acha que pelo rumo à expectativa popular, o que está-se a discutir, o que está-se a trazer aqui a público pelos seus representantes, acha que esse diálogo poderá trazer algum resultado que fará os discursos dos nossos líderes, nossos irmãos políticos, da população, sempre a cada pleito eleitoral, onde aponta-se que não houve eleições justas e transparentes? A questão é esta, não é? Muitas vezes não discutimos a política desgarrada da situação social e econômica, não é? Há um adágio latino que diz primeiro viver, de filosofar, ou seja, primeiro viva, depois filosofar. E também temos essa expressão em Marx, em que olha a política, a religião como uma superestrutura, mas que a estrutura é de fato econômica, não é? É a nível econômico que tudo se decide. Portanto, o sistema político que vai ser desenhado, o diálogo que está a ser feito, tem que ter em vista a melhoria das condições de vida das pessoas. Porque se as pessoas se tornam mais pobres, se as pessoas deixam de acreditar no futuro, se as pessoas começam a pensar que esse país é dos outros, sempre terás muita confusão, sempre terás muita guerra antes e depois das eleições. Portanto, não haverá entendimento, não é? Portanto, é preciso não perdermos de vista que o que nós queremos é termos um país economicamente próspero, inclusivo, onde todos possam sonhar, possam ter voz e vez. Agora, quando se fala da discussão dos resultados eleitorais e o diálogo político, onde eu costumo dizer que sou um pouco cético, porque eu até agora tenho os resultados das eleições da Matola Rio, portanto das autárquicas, onde a Frelimo teve efetivamente 11.480 votos, a Renamo 10.913, o MDM 7.760, mas que as eleições, na verdade, isso dava que a Frelimo teria 12 membros da Assembleia Municipal, a Renamo 12 membros, o MDM teria 7 membros, não é? Nesse caso, a Frelimo teve o maior número de votos e a governar, mas para fazer passar as leis, o orçamento, tudo, precisaria de ter entendimentos ou com a Renamo ou com o MDM, o que não aconteceu. Na verdade, isso todos, na Matola Rio, sejam da Frelimo, sejam do MDM, seja da Renamo, se lhes perguntaram, estavam envolvidos nas eleições, sabem. E esses resultados, não é, quando foram, de fato, fraudulentados, não é? Mas fomos não, eu estou a falar dos resultados oficiais. Okay. Porque esses resultados, quando houve essa confusão, nós levamos ao juiz de Boane. Okay. E o juiz de Boane analisou as atas e disse no seu despacho, não é, que estas atas são fidedignas. Portanto, não são atas de um partido, são as atas oficiais. Ora, contando os votos ali, e essas atas todos tinham, tanto a Frelimo como a Renamo. Portanto, se dizer assim, diga, seja a Frelimo, trazer outras atas diferentes daquela, de ver que não existem. Não é? Portanto, as únicas atas que existem são aquelas. Essas são fidedignas. Para dizer que não há dúvida, por exemplo, ali, de que houve fraude eleitoral. Sobre isso não há
dúvida nenhuma, porque foi ao juiz, não é? E o juiz não é do MDM, não é da Renamo, é mesmo do governo. E esse confirmou. E há de se lembrar que foi por causa destas declarações do juiz que até foram proibidos, lembra-se, não é? Quando se mudou já para a concentração do poder no Conselho Constitucional, porque os juízes que apreciaram as atas verificaram objetivamente que não. Estes resultados são corretos, aqueles não são corretos, são juízes do Estado. Se nós acreditamos nas sentenças que fazem coisas privadas, por que não vamos aceitar nas sentenças que lavram em coisas públicas? Não? E não tinha nenhum interesse, não é, em relação ao MDM ou ao Renamo. Portanto, estamos a dizer que fraude houve, de fato, e fraude tem mesmo acontecido. E aqueles que estão envolvidos nas eleições sabem, porque têm os números reais, não é? Portanto, não é um assunto tabu que nós possamos dar voltas, não é? Se quiser, eu tenho ainda essas atas, pode-se trazer os juízes que, se quiser, sentarmos ali, não haverá dúvidas sobre isso, não é? Portanto, tem havido efetivamente fraude eleitoral. E o que eu digo é que acontece ou não acontece o diálogo, o que tem que acontecer aqui é haver vontade de haver alternância, vontade de reconhecer os fatos. Porque o que aconteceu, por exemplo, na matéria ali? Depois fez-se todo um trabalho em que, no final, a Frelimo tem 17 membros na Assembleia Municipal, a oposição junta, a Renamo e o MDM, tem 16 membros. Portanto, a ideia era que tem que ter maioria forçada, não é? Mesmo não existindo, forja-se uma maioria. Nós vimos esse espetáculo também na Matola, lembra-se? Não é que houve atas, não é? Houve decisões judiciais, depois desapareceu, não desapareceu. Vimos que esses problemas aqui na cidade de Maputo, não é? Houve muitos casos que não deixavam dúvida. Lembra-se que em Vilanculos até se mataram galinhas, não é? Para que não houve. Portanto, eu penso que somos todos adultos, não é? Então não podemos negar factos, não é? Houve, de fato, pelo menos nas autárquicas, não há dúvida razoável sobre isso e há provas redundantes. Agora, como é que isso se acaba? Se acaba por reconhecer que não. Aquele partido que ganhar, ganhou, não é? Aquele que perder, perdeu. Agora, a bola aí está do lado de quem é mais forte, que é o governo, tem polícia, tem CISI, tem militares, não é? Que pode, de fato, querendo arrancar a vitória, não é? Portanto, e há de perceber que não estamos a falar só de Moçambique, estamos a dizer, existem países na África Austral, por exemplo, estamos a falar da África do Sul, estamos a falar do Malau, estamos a falar da Zâmbia, não é? Onde tem havido alternância política. Nesses países, nunca ouvimos barulhos nem manifestações pós-eleitorais. Agora, existem países como Moçambique, Angola, Zimbábue, não é? Que não tem havido alternância política. E nesses países tem havido sempre manifestações e distúrbios pós-eleitorais. E é por isso que estou a tentar dizer que isto não é um caso só de Moçambique, não é? Onde há verdade eleitoral, onde se conta, porque é assim, os votos não são contados nas mesas. Você não é possível, se nesta mesa ganhou, naquela mesa ganhou, naquela ganhou, depois no resultado você não tenha ganho. Portanto, parece-me que isto é público, porque os dados, depois de serem contados, são fixados ali, na mesa, não é? E quando estamos a falar de municípios pequenos, é muito fácil controlar isso. Quando estamos a falar, por exemplo, da Matola, estamos a falar de 20 assembleias de voto, estamos a falar de 109 mesas. Então, é uma matemática tão simples, não é? Tão rápida, que não precisa ir a nenhum Conselho Constitucional para se saber o resultado, não precisa ir à CNE. Não, ali, a nível local, depois de se contar os votos, naquela noite, todos sabem. E é por causa disso que em muitos países, na noite eleitoral, não é no dia seguinte, os candidatos derrotados felicitam os vencedores. Antes de qualquer... Vimos agora em Cabo Verde, nós não estamos a dizer que é em Portugal, não. Vimos agora em Portugal, em Cabo Verde,
que na noite eleitoral, o ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, não é? Parabenizou o novo primeiro-ministro Francisco de Carvalho, não é? Não porque tinham sido divulgados por a CNE, não. Simplesmente porque ele teve o resultado das atas, não é? E essas atas indicavam que não teve sucesso. E não é nenhum drama, não é? Não foi capaz, o seu projeto foi rejeitado pela população, há de haver outras eleições. Portanto, parece-me que nós não podemos negar esses fatos. Quando se nega a verdade, é quando há confusão, quando é a mesma coisa. Se numa família há conflito, é quando vamos aos padrinhos, vamos à igreja, mas quando se vive, não é bem, há de perceber que todas essas instâncias até parecem que não existem. Você esquece que existe igreja, esquece que existe tribunais, esquece porque está a viver. Agora, quando realmente há canganiça, quando não há verdade, aí começa esta simulação toda, diálogo para cima, diálogo para baixo. Mas pronto, temos que esperar que efetivamente esse diálogo, não é, nos tragam coisas boas, nos surpreendam pela positiva e os seus resultados possam demonstrar a nós, os céticos, que estávamos errados. Pronto, o que nós estamos à espera é realmente, no final, os que participam nesse diálogo possam dizer, olha, você dizia que isto não vai dar em nada. Está a ver que aconteceu isto, não é? Mas como eu dizia, uma das dúvidas que existe sobre o diálogo tem muito a ver com a forma como as opiniões são recolhidas. Eu sempre defendi que, olha, quando estamos nesta ideia de atas, não é, de esses, como consultas, não é, nesses conselhos consultivos, o problema do conselho consultivo é que não trabalha com números, não é? Portanto, para vir dizer, olha, por exemplo, agora está a correr o diálogo consultivo, você não sabe onde estão a ser consultadas as pessoas, quantas. Estamos a dizer assim, por exemplo, Matola Rio, não é? Tem por aí 52 mil eleitores. Então, se o diálogo fosse capaz de dizer, olha, vieram perguntar sobre o sistema de governo. Então, desses 52 mil, 26 mil ou 27 mil disseram favoráveis à manutenção desse sistema. E os outros não, era muito claro. Agora, se não foram todos, dizer que houve uma amostra, não é? Amostra de tantos, mas não. Os conselhos consultivos não funcionam desta maneira, não é? Só a pessoa que foi consultar as pessoas é que vem nos dizer que a opinião é esta. Nós ouvimos a Ivone. Não faz aqui um balanço, se tivemos 50 a dizer que queremos isto, 90 e depois balançarmos aqui, ver qual é o número elevado. Exatamente, e termos certeza que faz um resumo, pessoal, quer dizer, confia-se tanto na pessoa como a mensageira daquilo que disseram. Sim, a Ivone veio dizer que o povo manda dizer isto, mas tá bom, o povo, sim senhor, o povo moçambicano é todo, é uníssono, é consensualmente, não é? É a maior parte, é a menor parte, então não ficas sem saber de que está se falar. Enquanto que a nossa lei, a lei em vigor, prevê o referendo, não é? Na Constituição de Moçambique está previsto lá o referendo. Não é? O que falta é a regulamentação desse referendo. O MDM já levou uma proposta para a sua regulamentação que foi rejeitada. Portanto, este referendo pode ser nacional, pode ser provincial, pode ser distrital e pode ser de uma aldeia. Aí seria fácil, que, olha, o diálogo nacional tem essas, por exemplo, manutenção do regime, alteração profunda do regime ou algumas correções. São essas três perguntas, não é? Então, vamos numa aldeia, inscreve-se as pessoas, faz-se um referendo. Ali vai ter realmente aquilo que é o pensamento do povo, o pensamento maioritário. Mas nós não temos esse. Para mim, de fato, fica-me difícil, não é, aceitar porque eu já participei nisso quando era sobre o Código de Ética, não é, da Assembleia da República. Fomos para as províncias, para os distritos, para consultar as pessoas. O que eu verifiquei é que quando chegávamos no distrito, já havia pessoas pré-selecionadas, que são aqueles do Conselho consultivos,
são as mesmas pessoas. E estás num distrito, não é? Imaginemos, estamos aqui, Boane, tem por aí mais ou menos 150 mil eleitores, não é? Mas você chega ali e fala com 50 pessoas. A minha pergunta é, essa amostra o que é que representa? Porque nós sabemos que em estudos científicos a amostra no mínimo são 10%. Portanto, se estamos a falar de 150, tínhamos que perguntar mais ou menos 15 mil pessoas, não é? Agora, como é que se... como é que se reúne com 15 mil pessoas? Em que salas? Quantos dias? Já de ver que não é possível. Então, são amostras muito duvidosas e tens que esperar mesmo que venham te dizer que o povo perguntou isso. Para terminar, dizer o seguinte, a democracia tem fórmulas próprias de consulta, não é? Que são eleições, são referendos. O democratismo, ou socialismo, ou comunismo, tem uma forma própria de consulta, que são estes diálogos com conselhos consultivos, não é? E duvidosos, baseado na boa-fé. No tempo de Samora Machel havia reuniões populares, não é? Havia também uma assembleia consultiva, mas em 94 o que se fechou foi que não, essa forma de consulta não é a mais adequada. Esta forma de diálogo com o povo não nos traz a informação fidedigna. Então, passamos para os referendos, passamos para as eleições, onde a matemática e os números passou a ser, não é, fundamental. E para dizer que o povo pensa assim, é que houve uma consulta, é que foram inscritos tais eleitores ou respondentes, se sabe quantas pessoas. Essa reunião aconteceu no dia seguinte, no dia X, não é? Houve, portanto, para todos os partidos políticos olheiros. Então, aqui estamos a chegar realmente com uma informação fidedigna sobre aquilo que o povo disse. Agora, num contexto comunista, socialista, que já houve aqui em Moçambique, isso não é novo, a fórmula de consulta, de diálogo é completamente outra. Então, o que nós sentimos é que está-se a usar fórmulas próprias do democratismo, do comunismo, ao serviço de uma democracia multipartidária, representativa. E é lógico que isso não conjuga. A prova é que já na semana passada começou realmente a confusão. Os que estão na corte no diálogo, nós vimos o Muxanga a dizer não, porque não pode. Exatamente, não é? Eu já fui a dizer uma coisa, portanto, mas isto é respeitável, porque este tipo de consulta viola aquelas que são as regras próprias de uma democracia multipartidária. Então, o que nós estamos a sugerir, não é? Nem estamos a impor, isso é apenas uma opinião, nem temos capacidade para impor, é uma opinião que, olha, este tipo de consultas acaba em barulhos, acaba em confusões. Quando disseram que, olha, o povo diz que ninguém deve proclamar a vitória antes dos órgãos eleitorais, nós nos perguntamos, olha, a história da democracia em todo o mundo não funciona assim. Na própria noite eleitoral, os candidatos que tiveram acesso às atas, não é, vêm estender a toalha ao chão e parabenizar os vencedores, não é? Nas democracias, os participantes têm acesso aos resultados na base das atas. Eu não posso ver que ganhei e fingir que não ganhei, que não sei, não é? E funciona assim. É por isso que até os resultados são céleres. Mas aqui você vai ter eleições em outubro, só vai ter resultados em janeiro ou em dezembro. Portanto, para dizermos que parece-me que esta fórmula não é a mais adequada e a prova é que os próprios que estão na corte já não se entendem, não é? Portanto, já vimos a Renamo a sair, portanto, alguns da Renamo, como o Evon, diz que não, o povo é que quer isso, mas vimos alguém que é da Renamo também, que até está na CNE, que é o Mazanga, a dizer que não pode ser assim. Vimos o Muxanga, não é? Portanto, a vir a dizer que não, esta forma, portanto, e parece que qualquer pessoa de boa vontade há de perceber que esta lei viola e é contrária à lógica democrática, e não só à democracia, é contrária à mente humana, porque é dizer que eu tenho que ver que, olha, ganhei
e dizer que não ganhei, como fazia-se antigamente, quando você ia para o inglês ver, em que você vê que aqui é branco e dizer que é preto. Não. Há eleições, houve eleições na mesa, as pessoas que ganharam têm direito de manifestar a sua alegria, portanto, negar que a pessoa manifeste a sua alegria, eu penso que é do pior que pode haver, e realmente nos contextos coloniais era exatamente isso que até se criou a expressão para o inglês ver, não é? Porque vê-se que, bom, isso está errado, mas não se pode rir, não se pode dizer nada, portanto eu penso que é completamente impossível. O que se espera é que realmente as pessoas que são envolvidas hão de ver os resultados, hão de saber se ganharam ou perderam. Se perderam, tem que felicitar os vencedores e começam logo as manifestações de regozijo e de alegria, e os órgãos eleitorais simplesmente vão chancelar aquilo que é já conhecido, não é? Portanto, as eleições, os resultados eleitorais não são conhecidos por alguém que está na CNE sentado no seu gabinete. Ele não vai saber o que aconteceu na Matola Rio, não vai saber o que aconteceu na Matola, não. Pelo contrário, são os da Matola Rio, são os de Boane, são os de Matola que vêm dizer na CNE que, olha, os resultados que nós trazemos são estes. E eles simplesmente vão pegar naqueles resultados e juntar com outros para proclamar os resultados. Mas uma vez que o partido tem pessoa de Boane, tem pessoa de Maracanã, eles já sabem efetivamente qual foi o resultado e não é nenhum erro, não é dizer que não perdi e felicitar o adversário. Tem sido assim em todas as democracias, não existe nenhuma democracia que não funcione desta maneira, e tem sido assim qualquer pessoa inteligente que tem direito de se alegrar quando as coisas lhe correm bem, de se entristecer quando as coisas lhe correm mal. Considerações finais, doutor. Produção, a gostaria que preparasse o vídeo do jovem foi vaiado ontem no Chopal, quando do Diálogo Nacional. Considerações finais, doutor? Não, considerações finais é de fato dizer que temos